Bora lá então, para você que está acompanhando toda essa série de vídeo aqui de fundamentos do Excel. Legal? Bora aprofundar, evoluir ainda mais, entendendo hoje aqui o nosso assunto principal, que é sobre referências. Legal? Para a gente entender sobre referência, vamos saber o que, que é isso. Professor, quando você fala de referência, o que, que se trata, né? Referência no Excel, existem três tipos de referência: a referência relativa, a referência absoluta e a referência mista. Legal? O que é referência, professor? Referência é o nome da célula. Por exemplo, essa célula que está ativa aqui, ela tem um contorno aqui com linhas verdes, né? Esse contorno com linhas verdes está mostrando para nós que essa célula é a célula que está ativa. Se eu começar a digitar aqui um conteúdo, por exemplo, o meu nome vai ser, né, vai aparecer ali naquela célula, vai ser impresso ali naquela célula que está selecionada. Vou apertar Delete aqui e apagar o conteúdo. Nesse caso, qual é a referência? A referência é o nome da célula que a gente pode ver aqui, ó, na caixa de nomes, né, ó. Na caixa de nome aqui, tem aqui a referência da célula que está ativa no momento que eu estou trabalhando. É a B2. Você que fez o curso de Excel completo comigo ou está cursando, você sabe, o professor sempre frisa, né? Uma coluna aqui no Excel é identificada por uma letra e a linha é identificada por um número, né? Então, a junção da letra que identifica a coluna e o número que identifica a linha, né? Ó, essa interseção aqui dá um nome para a célula. Então, essa é a referência dessa célula, ó, B2. Se eu viesse aqui e quisesse pintar de laranja essa célula B2. Quando eu clico numa outra, ó, a letra que identifica a coluna A, e o número que identifica a linha. Então, o encontro aqui dessa letra com o número dá nome para a célula. Essa é a referência dessa célula. Olha a caixa de nomes aqui, o que está aparecendo. Célula, o nome da célula que está selecionada nesse momento é a A7. Essa é a referência dessa célula. Legal? Muito bem, então, vamos entender aqui como que a gente utiliza na prática aqui esse conceito de referência. Né? A referência, o nome da célula, o encontro de uma letra com um número que dá nome para a célula. Vamos falar aqui de referência relativa, legal? Primeiramente aqui a referência relativa. Essa referência ela vai se dar aqui quando o endereço dessa célula não está fixo. Né? Que é isso, professor? Se essa posição aqui, ó, eu quero calcular, né, o lucro, eu tenho aqui, ó, o total, poderia até ser, né, em moeda aqui, vamos colocar em moeda, legal? Eu quero calcular aqui 10% de R$ 244, que é o valor de esse ICMS. Quero calcular o lucro. O que eu faria aqui, né? Ó, sinal de igual para você, né, que já sabe, o professor aí frisa muito isso. A gente começa um cálculo na célula do Excel com sinal de igual, legal? Eu clico aqui na referência do meu valor que eu quero utilizar na minha fórmula, que é o R$ 244, e aí eu vou calcular o lucro, R$ 244 menos os R$ 244 multiplicado pelos 10%. Olha só, vamos entender aqui o que está acontecendo. Essa célula aqui, ó, E4, que é o valor aqui dos 10% de ICMS, ela muda de linha para linha. Por exemplo, essa primeira linha, o cálculo de ICMS vai utilizar 10%. A segunda linha, né, vai utilizar 8% e a terceira vai utilizar 6%. Então, nesse caso, o valor do ICMS está mudando de célula para célula, o conteúdo está se alterando. Então eu faço aqui a minha fórmula, legal, na primeira célula, e quando eu copio essa fórmula para as demais linhas aqui, a gente vai notar que ele utilizou, né, o valor de ICMS correto aqui, ó, nessa primeira linha, 10%, na segunda linha, olha só, estou dando um duplo clique aqui no meio da célula, ok? Nesse momento você relembra, né, o que nós tratamos já, né, para alterar o conteúdo, para visualizar o conteúdo aqui na célula.
da fórmula que nós fizemos, dou um duplo clique no meio, no centro da célula. Ou venho aqui na barra de fórmulas também para ver o que está sendo utilizado. Nesse caso, você percebe que a primeira linha usou a referência dessa célula aqui, a E4, que era os 10%. Porém, na linha de baixo, a hora que eu copiei a fórmula para a célula de baixo, ele também movimentou, né, esse valor aqui, ó, a referência da célula de 10% foi para 8%. O de baixo aqui, pode perceber que ele está pegando certinho aqui também o conteúdo do percentual aqui da linha. Ou seja, essa referência é uma referência relativa. Conforme eu executo aqui uma fórmula, um cálculo, né, numa célula e colo ela, copio e colo essa mesma fórmula para outras células, as células vão deslocando, que é o que aconteceu aqui com o valor do percentual. Ele vem deslocando linha a linha. Tá joia? Então essa é a nossa referência relativa. Ela não está fixa, essa célula do percentual aqui do ICMS não está fixo, porque muda de linha para linha. Legal? Deixa eu até copiar aqui a formatação certinha desse cara. Vamos colocar aí. Esse é o lucro, legal? Neste caso aqui, a gente calculou o lucro de cada valor com base no respectivo valor de ICMS aqui. A referência do valor do ICMS, ele se altera para cada linha da minha tabela. Essa é a nossa referência relativa, ela não é fixa aqui. Qual foi a função, a fórmula que eu criei? Nós pegamos aqui a célula D, né? D4, não é isso? E fizemos menos a própria célula, valor, né, total, 244 que está na D4, e multiplicamos aqui, que é o asterisco, pela célula de 10%, tem um valor de 10%. A referência dessa célula é E4. Legal? É isso que nós fizemos aqui. Essa de baixo, estou começando com um apóstrofo aqui, né? Só para ter como texto. Tem outras formas de fazer isso, mas mais simples aqui para mostrar para vocês. Legal? Então, olha lá. A D4, nesse caso aqui, ó, célula D5 menos a célula D5 também multiplicado aqui. Opa, deixa eu colocar aqui, eu coloquei 8, não apertei o Shift, multiplicado pela célula E5. Legal? Opa, E5 aqui, ó. Essa é a fórmula, novamente, uma referência relativa. O valor do ICMS está mudando de linha a linha, então essa referência desse valor do ICMS é relativo, não está fixo, não fixei, que é a próxima referência absoluta que nós vamos tratar aqui. Essa fórmula aqui que nós criamos foi da linha D6 menos D6 multiplicado pela percentual de ICMS que está na referência. Que célula que é essa? E6. Legal? Essa é a fórmula que nós fizemos aqui, ó. D4 menos D4, né, 244 menos 10% de 244, vai dar o resultado aqui do lucro, né? Eu estou pegando o dinheiro que entrou aqui no meu bolso, pagando, descontando o ICMS, o restante é o que a gente está entendendo como lucro. Legal? Então aqui é a nossa referência relativa. Eu não travo aqui, eu não fixo o conteúdo de uma célula específica. Legal? Boa! Já nesse carinha aqui, para falar sobre a referência absoluta, né, a gente vai utilizar essa referência absoluta se for necessário ali se referir especificamente a uma determinada célula, né? No caso, para todos esses valores que a gente tem aqui, ó, eu quero descontar o valor desse ICMS que está aqui, ó. Esse valor está fora da minha tabela principal. Legal? Então eu vou falar para o Excel. Excel, não importa o que aconteça aqui, a minha fórmula, posso mudar ela de célula, mas eu quero sempre utilizar o valor de 10% aqui. Não mude, eu costumo falar nas aulas, não mude nem que o meteoro caia aqui na Terra, né? É isso que a gente está falando para o Excel. Para isso, olha só a diferença. Na hora da fórmula de cálculo aqui de lucro, sinalzinho de igual, legal? Vou clicar aqui nos R$ 244,
menos os 244 vezes multiplicado. Onde está aqui o valor do ICMS? Ó, eu quero referenciar essa célula aqui, que é a H11. Essa H11, eu vou fixar, né, essa célula, essa referência H11. Eu não quero que mude, né, esse valor do ICMS aqui. Então, eu vou multiplicar, clico aqui no centro da célula, né, da referência que tem o valor do percentual do ICMS. Como eu não quero mudar, né, nem que o meteoro caia aqui na Terra, né, eu estou falando de Excel, não muda a referência, não muda o valor, a célula que contém esse valor aqui dos 10% de ICMS. Eu vou executar essa fórmula, copiar para as demais, mas sempre quero utilizar aqui essa célula que tem a referência H11. Para isso, para não mudar, eu tenho que clicar aqui, ó, na célula que eu quero fixar e apertar a tecla F4. F4. A hora que eu clico na tecla F4, percebe que antes da letra aqui da célula, da referência, ele coloca um cifrão. E antes do número que identifica a linha, ele também coloca um cifrão. Nesse momento eu estou informando para o Excel, não importa para onde eu copie essa fórmula que eu estou criando aqui. Posso mudar de linha, posso mudar de coluna, porém, o valor, né, a referência dessa célula aqui do percentual do ICMS não vai mudar. Então, é assim que a gente fixa. O nome, né, para essa referência é a referência absoluta. A gente está travando tanto a coluna, que é identificado por uma letra, quanto a linha, que é identificada por um número. Legal? Vou apertar Enter aqui. Olha só, eu tenho o mesmo cálculo aqui da anterior, ok? Qual é a diferença? Eu vou copiar esse carinha aqui para as outras linhas aqui de baixo e vamos avaliar o que aconteceu. Lembra que na anterior aqui, ó, quando eu copiei essa da fórmula desse cálculo da primeira linha para as demais, ele mudou aqui a célula, né, ó, o valor da célula, porque era a minha regra aqui de negócio, né? Cada linha tem o seu próprio percentual de ICMS. Nesse caso, para todas essas linhas, o valor de ICMS é único. Vamos ver o que aconteceu? Fiz essa fórmula aqui, travei apertando F4, legal? Colocando o cifrão antes da letra que identifica a coluna, do número que identifica a linha. Copiei para as de baixo e olha só como ele não modifica a célula H11 que eu estou utilizando para calcular aqui o ICMS. Olha só, ele vai ter o cifrão aqui em todas, né, as células que a gente copiou essa fórmula. Legal? Espero que você esteja aproveitando aqui esse conhecimento, né? É fundamental a gente fazer esse entendimento para que a gente possa ter mais segurança, mais confiança no que a gente está analisando, né? Nos trabalhos que nós estamos realizando aqui no Excel. Legal? Essa aqui é a fórmula, então. Estou copiando a fórmula só para deixar aqui para você. Para colar a fórmula aqui, eu estou colocando um apóstrofo aqui, ó, antes do sinal de igual, para mostrar que é um texto e não um cálculo que eu quero fazer. Legal? Olha só a diferença da referência relativa, onde eu não travo, né, o percentual do ICMS, para referência absoluta, onde eu travo o valor do ICMS aqui, porque ele está fora, esse valor do ICMS está fora da minha tabela principal. Então, não importa, eu estou realizando aqui o meu cálculo na primeira linha e copiando ele para as demais linhas, legal? Então, para não modificar a célula que tem o valor do ICMS, eu travo, né? Eu bloqueio, eu ancoro aqui usando o cifrão, apertando a tecla F4, legal? Ou digitando aqui mesmo, né? O cifrãozinho antes da letra que identifica a coluna e o número que identifica a linha, legal? Coloca aqui para mim, deixa eu saber se eu contribuí minimamente com você. Coloca aqui embaixo nos comentários, né? Se eu me fiz claro aqui para você, se ficou alguma dúvida, é só me perguntar. E assim que eu tiver um tempinho, eu volto aqui e respondo para você. Beleza? Espero que você esteja aproveitando. Salva o seu arquivo, não para não perder, correr o risco aí de perder as informações. Legal? Então, no próximo vídeo, voltamos aí
com mais fundamentos do Microsoft Excel.